Em uma parte tranquila do abrigo de animais, estava uma triste gata chamada Charlie, que chorava sem parar. Ela sentia falta de seu dono e a família inconsolável a havia deixado lá, sem saber o quanto ela estava sofrendo. Cada dia parecia igual para Charlie, cheio de tristeza e saudade de um lar que ela havia perdido. Seu miado suave e lamentoso preenchia o silêncio da gaiola, deixando uma dor no coração dos cuidadores. Um dia, o doutor Scott White, o veterinário do abrigo, chegou para examinar Charlie. Quando se aproximou da gaiola, percebeu algo estranho na coleira de Charlie. Ele se inclinou para ler a plaquinha do nome novamente e seus olhos se arregalaram. "Oh, meu Deus! Zrenia!" murmurou baixinho, chamando rapidamente sua assistente Emma. Emma correu até ele, vendo a expressão preocupada do chefe. "O que houve, doutor?" Zrenia perguntou ela. "White?" Ela olhou entre ele e Charlie, que ainda estava encolhida no canto. "Só um momento", começou Scott, hesitante. A mulher que a trouxe disse que o sobrenome dela era Carter, mas na plaquinha estava outro nome. Emma franziu a testa. Sim, a mulher se chamava Grace Carter, e ela havia dito que a gata só respondia ao nome Frances. A família estava tendo dificuldades para cuidar dela e, com o coração pesado, decidiu deixá-la no abrigo. Grace prometeu que a levaria de volta quando conseguisse. Scott assentiu pensativo e olhou novamente para a coleira. "Mas por que está escrito na plaquinha não Frances Carter? Eu vi outro nome." Naquela noite, Scott estava sozinho em seu escritório, folheando os registros de Charlie. Algo na situação não o deixava em paz. Lembrou-se das palavras de Grace, que chorou ao entregar a gata e garantiu que Frances e ela tinham feito de tudo para manter Charlie. Então, por que a discrepância no nome? Algo estava errado. Na manhã seguinte, Scott foi novamente ao canil de Charlie. A gata estava encolhida e mal levantava a cabeça quando ele entrou. Com uma voz calma, Scott começou a falar. "Ei, Charlie, sei que é difícil. Você sente falta de casa, não é?" Ele segurava um petisco pequeno e o colocou cuidadosamente perto das patas de Charlie. Ela cheirou, mas sua desconfiança permaneceu. Scott se sentou no chão e continuou falando com uma voz suave, compartilhando histórias sobre seus próprios animais e suas peculiaridades. Depois de um tempo, Charlie começou a comer, seus movimentos lentos e cautelosos. Scott sentiu que a gata ainda estava profundamente magoada, mas um pequeno fio de confiança começou a surgir. Alguns dias se passaram e Scott continuou passando tempo com Charlie. A cada visita, parecia que ela se abria um pouco mais, até que Scott finalmente ousou esticar a mão até a coleira. "Deixe-me ver, tudo bem?" Ele sussurrou suavemente. Mas, assim que ele tocou a coleira, Charlie se encolheu e bufou alto. Scott retirou a mão rapidamente e suspirou. "O que aconteceu com você, Charlie? Por que você está tão protetora com essa coleira?" A certeza de que o segredo da plaquinha era crucial começou a crescer dentro dele. Decidiu então analisar o problema de forma mais analítica. Ele tirou um tempo para observar a coleira de perto, sem retirá-la de Charlie. Usando uma câmera, ele tirou cuidadosamente uma foto da plaquinha para poder observar melhor a gravação. Quando ele ampliou a imagem na tela, ficou paralisado. O nome gravado estava quase ilegível, desgastado e arranhado, mas uma sequência de letras era claramente visível. Emily Harrington. Confuso, Scott se recostou e refletiu sobre as informações. Quem era Emily Harrington? Por que Charlie usava esse nome? Scott procurou online e finalmente encontrou uma mulher com esse nome em uma cidade próxima. Sua curiosidade foi despertada e ele decidiu seguir essa pista. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Emma apareceu na porta. "Dr. White, tudo bem?" Zrenia perguntou. Scott assentiu.
embora seus pensamentos ainda estivessem em turbilhão. "Acho que descobri algo sobre Charlie", disse ele em voz baixa. "Precisamos falar com essa Emily." Scott não conseguia tirar o nome Emily Harrington da mente. Quem era essa mulher? E como ela se encaixava na história de Grace Carter? Para esclarecer, ele decidiu ir ao endereço que havia encontrado durante sua pesquisa. Na manhã seguinte, Scott foi até a pequena cidade onde Emily deveria viver. O vento soprava folhas pela rua enquanto seu carro passava por áreas tranquilas. Ele parou em frente a uma casa simples, com um jardim bem cuidado, e a ansiedade tomou conta dele. Mas ele sabia que precisava dessa resposta, não só para si, mas principalmente para Charlie. Ele desceu do carro e foi até a porta, batendo de forma firme, mas educada. Após alguns momentos, uma mulher de meia idade abriu a porta. Seus olhos estavam cansados, mas amigáveis. "Posso ajudá-lo?" Cingou ela cautelosamente. "Boa tarde, meu nome é Dr. Scott White. Trabalho como veterinário no abrigo de Greenfield. Desculpe incomodá-la, mas encontrei uma gata em nosso abrigo com uma coleira com seu nome. Posso falar com você por um momento?" Emily parecia surpresa e olhou atentamente para Scott antes de abrir a porta um pouco mais. "Uma gata com o meu nome? Isso parece estranho. Por favor, entre." Dentro da casa, o ambiente era simples e acolhedor, com fotos nas paredes e uma lareira que crepitava suavemente. Emily ofereceu-lhe um lugar no sofá e se sentou em uma cadeira de frente para ele. "Como posso ajudá-lo?" Zrenia perguntou ela curiosa. Scott hesitou por um momento e respirou fundo. "Temos uma gata em nosso abrigo, o que foi recentemente entregue. O nome dela é Charlie, mas sua coleira tem a gravação Emily Harrington. Você sabe algo sobre isso?" Emily ficou paralisada. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela colocou uma mão sobre a boca, claramente emocionada. "Charlie? Oh, meu Deus! Você está falando do meu Charlie!" sussurrou ela, com a voz trêmula. Scott assentiu suavemente. "Não sei exatamente como ele chegou ao abrigo. Foi entregue por uma mulher chamada Grace Carter, que disse que ele pertencia ao seu falecido marido. Mas a gravação na coleira..." Emily respirou fundo e enxugou uma lágrima. "Charlie era meu gato. 6 anos atrás, ele desapareceu. Eu procurei por ele em todo lugar, coloquei cartazes e procurei pela vizinhança, mas ele simplesmente sumiu. Naquela época, nós nos mudamos e ele escapou durante um passeio. Foi terrível perdê-lo." A tragédia da história dela tocou profundamente Scott. Ele conseguiu imaginar a dor que Emily deve ter sentido naquela época. "Sinto muito por você ter perdido ele", disse ele com compaixão. Emily forçou um sorriso fraco. "Você disse que ele está no abrigo agora? Está bem?" "Ele está fisicamente bem, mas ele está triste. Ele sente falta de casa e é muito cauteloso com estranhos. Parece que ele passou por muito." As lembranças invadiram Emily e ela deixou suas emoções tomarem conta. "Eu nunca parei de sentir falta dele. Ele foi meu companheiro fiel, desde que eu o peguei como filhote de outro abrigo. Nós éramos inseparáveis." Scott olhou para ela e não conseguiu evitar sentir compaixão. "Você gostaria de visitá-lo? Talvez ele se lembre de você." Emily acenou com a cabeça, secando as lágrimas. "Sim, por favor. Eu faria qualquer coisa para vê-lo novamente." Juntos, eles foram até o abrigo e Scott observou enquanto Emily olhava para fora da janela, como se revivesse todos os anos de perda em seus pensamentos. Quando chegaram, Scott a levou até a gaiola onde Charlie estava. Charlie mal levantou a cabeça quando a porta foi aberta. Mas quando Emily chamou seu nome suavemente, algo mudou. Suas orelhas se moveram e ele levantou a cabeça, seus olhos verdes agora atentos e curiosos. Emily se agachou na frente da gaiola e estendeu a mão pelas grades. "Charlie, meu amor, você se lembra de mim?"
O gato levantou-se lentamente, cheirou sua mão e começou a ronronar suavemente. Um profundo sentimento de paz pairou sobre a cena e Scott não pôde deixar de sorrir. Charlie, finalmente, se encostou nas grades e Emily deixou cair lágrimas de alívio e alegria. Enquanto Scott observava os dois, soube que tomara a decisão certa. Mas a pergunta ainda permanecia: como Charlie havia chegado até os Carters? O mistério ainda não estava resolvido. E Scott sabia que precisava investigar mais fundo. Depois que Emily e Charlie finalmente se reuniram, parecia que parte da tristeza de Charlie havia desaparecido. No entanto, Scott não conseguia esquecer a questão. Como Charlie passou os últimos 6 anos com os Carters, ele sabia que precisava esclarecer essa incerteza. No dia seguinte, Scott decidiu visitar novamente a família Carter. Dessa vez, ele foi até a grande mansão nos arredores da cidade onde Grace Carter morava. A entrada era majestosa, mas o clima estava mais tenso do que nunca. Quando Grace o viu, a expressão dela mudou. "Você de novo?", disse ela com um tom frio. Scott permaneceu firme. "Eu preciso falar sobre Charlie. Há algo mais que você não me contou." Grace hesitou, sua expressão endurecendo. "O que mais você quer saber?" "Ele estava com o meu marido antes de falecer. E depois, nós simplesmente não conseguimos mais lidar com ele." Ela virou-se rapidamente, claramente incomodada. E Scott sabia que estava chegando mais perto da verdade. Na manhã seguinte, Scott decidiu visitar novamente a família Carter. Dessa vez, ele foi até a grande mansão nos arredores da cidade, onde Grace Carter morava. A entrada era majestosa, mas o clima estava mais tenso do que nunca. Quando Grace o viu, a expressão dela mudou. "Você de novo." Logramos ela com um tom frio. Scott permaneceu firme. "Eu preciso falar sobre Charlie. Há algo mais que você não me contou." Grace hesitou, sua expressão endurecendo. "O que mais você quer saber? Ele estava com meu marido antes de falecer e depois nós simplesmente não conseguimos mais lidar com ele." Ela virou-se rapidamente, claramente incomodada, e Scott sabia que estava chegando mais perto da verdade. "Você não entende", disse Grace, com a voz tremendo. "Quando meu marido morreu, Charlie se tornou a única coisa que ainda me mantinha ligada àquela casa. Mas ele não era o mesmo. Ele ficava estranho, isolado, e eu não sabia como lidar com isso. Foi quando tomei a decisão de deixá-lo no abrigo, mas não queria que ele fosse deixado com ninguém sem uma boa razão. Então, coloquei outro nome na coleira. Eu sabia que ele estava desgostoso, mas não sabia o que mais fazer." Scott sentiu uma onda de empatia por Grace, mas ele também sabia que algo ainda estava fora de lugar. Ele precisava de mais respostas. "E a razão de você não contar isso para ninguém? Por que esconder isso de todos?" Zerênia perguntou ele. Grace olhou para baixo, suas mãos apertando a borda do vestido. Eu não podia. Eu não queria que as pessoas soubessem que eu falhei. Eu falhei com ele. E eu não podia enfrentar a dor de perdê-lo. Então, inventei uma mentira. Tentei fazer com que fosse mais fácil para mim." Scott suspirou profundamente. Agora ele entendia. Grace não só estava lidando com a perda de seu marido, mas também com a dor de ver seu animal de estimação em sofrimento. Ela pensou que estava fazendo o melhor, mas não percebeu que, na verdade, Charlie estava sendo deixado para trás, de um jeito muito mais doloroso. "Eu sinto muito, Grace", disse Scott, com um tom suave. Mas Charlie já foi encontrado. Ele se reuniu com Emily, a dona original. Acho que ele estava esperando por ela o tempo todo. A expressão de Grace mudou de tristeza para alívio. Ela parecia entender o que acontecia agora, mas também soubera que tinha feito o que podia naquele momento. Ela respirou fundo e olhou para Scott. "Estou feliz que ele tenha encontrado seu caminho de volta. Talvez, para ele, esse tenha sido o fim de uma jornada.
Espero que ele seja feliz agora." Scott assentiu. Ele sabia que a história de Charlie e Grace havia chegado a uma conclusão, mas também sabia que o gato finalmente tinha encontrado o que mais precisava: o amor de sua verdadeira dona.